Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Voz do Semiárido, que é um lugar importante para que a gente divulgue atividades e tecnologias sociais importantes que abrangem o nosso sistema, o nosso bioma semiárido. Meu nome é Ítalo, eu sou discente da UFESA Campus Paulo dos Céus e um dos bolsistas do projeto. Estou aqui do lado do professor Glauber, professor de Sociologia do campus, e a gente vai intermediar uma conversa muito interessante acerca de um projeto que abrange e traz qualidade de vida para o nosso sistema semiárido. A gente está aqui com o nosso convidado, o professor Gabriel Oliveira, Gabriel Pereira, professor de História do campus do IFRN Paulo dos Céus. E, primeiro, Gabriel, queria agradecer pela sua presença e gostaria que você se apresentasse, a sua formação, a quanto tempo você atua e como você começou a atuar no projeto IFSOL, como é que ele começou? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quem está acompanhando. Exato. Primeiro, só dizer que para mim é uma alegria e uma honra imensa estar aqui com vocês, uma satisfação. Então, quero já começar a nossa conversa agradecendo pelo convite e falando da minha alegria de estar aqui conversando com A vocês. gente que agradece. E sobre o projeto, que é uma das coisas que motiva a gente, né? Que dá um pouco de ânimo para a gente também seguir nosso empenho diário, nas nossas mobilizações do cotidiano. Então, agradecer mais uma vez. Nós que agradecemos. Valeu. Bom, sou Gabriel, sou professor de História do FRN aqui de Paulo dos Ferros. Atuo aqui desde 2016, quase 10 anos aí aqui na cidade. E a minha formação é toda no campo da História, graduação, mestrado, doutorado, tudo no campo da História. Então não tenho uma formação muito versátil, mas agora na atuação também no IFRN acaba que a gente vai se enveredando por novos campos, novos rumos. E sem dúvida um deles foi o campo da agroecologia, que realmente é um campo que eu nunca tinha trabalhado, e no IFRN eu consegui me aproximar um pouco mais, trabalhar mais de perto com as famílias. E em 2018 a gente começou a realizar uma feira no campus com famílias agricultoras, mas ainda de forma mais ou menos informal, a partir de alguns contatos informais que a gente foi fazendo. E depois veio a pandemia, 2020, e no meio da pandemia a gente decidiu se organizar melhor, e a gente conseguiu organizar em 2021 um projeto de extensão na pandemia com a IFSOL, acabou fundando as ações da chamada IFSOL, né, que é uma incubadora para empreendimentos da economia solidária na nossa no Rio Grande do Norte como um todo, né? Que o IFRN faz em vários campi, nas mais várias partes do estado, e aqui a gente começou em 2021, na pandemia, e a ideia foi tentar com esses produtores, agricultores familiares de São Miguel, que produzem na forma da agroecologia, a ideia era tentar, nesse momento que foi um momento de muita dificuldade da pandemia, de comércio, de sobrevivência mesmo, né? De sobrevivência, lógico, fisiológica, mas também em termos de trabalho, né? Para eles, para quem vive do comércio, não poder mais fazer feira, uma dificuldade de venda impressionante. E a gente começou um projeto para fazer vendas online. E a gente começou em 2021, um projeto que foi muito, muito importante para a gente, claro, enquanto instituição, de dar um sentido à instituição também, muito importante de papel das nossas instituições públicas nesse momento, né, no nosso território. Mas para eles também foi algo sensacional no sentido de... Foi uma das coisas principais no sentido de facilitar a comercialização naquele momento, né? Porque feira estava tudo interditado, estava tudo bem mais difícil de comercializar. Então isso não só manteve um pouco as vendas dele, em alguns casos chegou a aumentar, e até porque a gente conseguiu ampliar o público deles também, né, para outras cidades ao redor, para cá, para Paulo dos Ferros. Então eles conseguiam vender lá em São Miguel, aqui em Paulo dos Ferros também. Então foi algo que realmente mobilizou muito. E aí, em 2021, a gente começa, então, a IFSOL no campus do IFRN de Paulo dos Ferros. Já havia IFSOL em outros campi do IFRN, mas desde 2015, talvez, 16, tem uma caminhada maior já. Mas no nosso campus a gente começou em 2021 e estamos aí até hoje, já quase 5 anos aí de IFSOL. E a gente atua... já adiantando aqui também, hoje a gente atua com dois grupos, né? Os chamados empreendimentos de economia solidária, né? Que são justamente os grupos de agricultores que a gente começou lá em São Miguel, de agricultores familiares que trabalham na perspectiva da agroecologia, né? Então, pequeno agricultor e que produz de forma agroecológica. E o grupo das mulheres quilombolas da cidade de Porto Alegre, as Filomenas, são mulheres mais especificamente do sítio Pega, que acho que vocês já devem conhecer também, já devem ter ouvido falar, né?
E a gente trabalha então com essa assessoria, formação, ajudar na divulgação, ajudar a viabilizar feiras no IF, na cidade. A ideia é tentar fazer uma assessoria mesmo, um trabalho em conjunto no sentido de incrementar a produção, a comercialização, a geração de renda de forma baseada na perspectiva da economia solidária. Acho que é por aí. Gabriel, assim, é notável na sua fala a questão da agroecologia. Aí eu queria, assim, imaginando que o nosso público é também de pessoas que talvez não tenham conhecimento acerca desses termos, do tema em si, será que você conseguiria dar só um panorama do que seria a agroecologia, né? O que é que ela se diferencia de uma outra forma de produção agrícola, por exemplo? Claro. A agroecologia, Glauber, realmente, como você fala, né, é algo que é muito um modelo, ainda mais quando a gente fala de Brasil, que é um modelo historicamente centrado na grande produção para exportação, monocultura para exportação, né? Então a agroecologia, antes de tudo, ela tem um significado político, assim, muito, muito forte, né? De ser contra-hegemônico a esse modelo histórico predominante no nosso país, né? Mas, assim, para falar de um modo bem mais geral, é importante dizer que a agroecologia muitas vezes é confundida com produção orgânica, né? O produto orgânico, né? E, de fato, todo produto agroecológico ele é orgânico. Ou seja, ele não se baseia na produção fundada em agrotóxico, fundada em monocultura. É outro tipo de produção. Então, Mas nem todo produto orgânico é agroecológico. Exatamente. Todo produto orgânico é agroecológico, mas nem todo orgânico é agroecológico, né? E qual é a diferença, então, do orgânico para o agroecológico, né? É que o orgânico, você pode fazer, pode ter um grande produtor que faz uma monocultura de tomate sem usar agrotóxico. É muito difícil fazer, porque toda monocultura há uma tendência a usar agrotóxico, que é justamente o que favorece o controle natural, né, da plantação é a biodiversidade, né? Se você faz uma monocultura, há uma tendência muito forte à necessidade de outros mecanismos para controle, né, da produção. E o agrotóxico hoje, especialmente ao longo do século XX, desde o século XX para cá, é o modo mais predominante para fazer esse tipo, o que eles vão chamar de controle de pragas, Sim. especialmente, né? Inclusive com uma suavização do termo, né? Acho que no programa anterior a gente até falava sobre isso, né? Deixando de lado a ideia das narrativas, né? Se fala hoje de defensivos agrícola, né? Defensivos agrícola, para não falar o nome agrotóxico. Sim, teve outra pessoa famosa também que falou, como se fosse o remedinho da plantinha, tá? Uma coisa assim bem mais tranquila, assim, é só um remedinho assim que dá. Suaviza de termos, né? Isso tem um significado politicamente também muito significativo, né? Também de mascarar toda uma forma de produção e de criar uma dependência também disso, né? E isso é algo que é muito forte nos agricultores também, cada vez mais, para ver a violência simbólica também desse processo todo, né? Que é a ideia de que vai se difundindo, né? De que a forma correta, moderna, a única possível viável é com o agrotóxico. E isso mostra um pouco a importância da agroecologia. Então, primeiro, todo produto agroecológico é um produto orgânico. Esse é o primeiro ponto, né? Assim, mas nem todo orgânico é agroecológico. A diferença é justamente que a agroecologia ela não é só plantar sem veneno, ela não é só plantar sem agrotóxico, sem remedinho, enfim. É um estilo de vida, né? Perfeito, é muito mais do que isso, né? É um sistema de produção, é um sistema de saberes, é um sistema social de vida mesmo, né? Como você fala, né? Então ela é um sistema que envolve uma plantação, primeiro de tudo, que ela é baseada na biodiversidade. Então você não pode plantar uma plantação de alface pura e simplesmente, ou só de tomate, ou só de, sei lá, de mamão. A plantação ela tem que ocorrer em diálogo com o território que essa plantação está situada, né? Então, na Caatinga, a agroecologia ela se baseia justamente no princípio de convivência com a Caatinga e não de combate, digamos assim, à seca. E é uma mudança de paradigma mesmo, né? A ideia do combate à seca ou de convivência com o semiárido, né? E justamente aí, como é que se convive com o semiárido, né? E aí entra outra pegada, assim, sensacional da agroecologia, que entra a questão dos saberes. Quem é que sabe conviver? Quem é que tem os conhecimentos de onde é que tem água? Qual é a planta que dá melhor em certo lugar? A planta que resiste melhor ao calor? Onde é que tem alguma fonte de água? A época melhor de plantar? Quem tem esses saberes, né? São justamente os povos que estão aqui há milhares de anos. São saberes que foram se construindo há milhares de anos, né? Então a agroecologia, de certo modo, ela não é algo novo, não é algo recente. Ela é algo milenar. São saberes milenares, mas que nos últimos anos vem se organizando com esse nome de agroecologia, no sentido de se basear nessa junção,
nessa interlocução de saberes tradicionais dessas comunidades, no caso do nosso bioma, né, da Caatinga, né, os povos sertanejos aqui do semiárido, mas misturar, mesclar também, trazer, agregar com conhecimentos acadêmicos do campo da agronomia que dialoga com a agroecologia, né? Então a ideia é tentar mesclar justamente essas várias frentes de conhecimento, né? Seja as frentes desses povos que estão aqui já há milhares de anos e que conhecem esse bioma como ninguém, sabem uma planta que serve para fazer um chá para tal coisa, sabe milhares de coisas, né? E que sabe a hora de plantar, sabe muita coisa, né? Então a agroecologia se baseia na biodiversidade e que não é uma biodiversidade tão isolada da sociedade, né? É uma biodiversidade que se faz em conjunto com os saberes. Então é o que se chama realmente de uma sociobiodiversidade, né? E por isso que também é o problema da monocultura, né? Toda monocultura ela acaba sendo também a monocultura da mente, né? Como diz a Vandana Shiva, né? Que é uma indiana sensacional. Quando se há uma monocultura da produção, acaba tendo uma monocultura também dos saberes, da mentalidade, das formas de vida também, né? Então a agroecologia ela é também revolucionária nessa perspectiva de manutenção de saberes, nessa perspectiva de valorizar a diversidade social, né? Então a agroecologia tem esse princípio de produção sem veneno, tem esse princípio de valorização do bioma, da Caatinga, o bioma local, tem esse princípio de valorização dos saberes locais e em momento também de crise climática, assim, né? É uma questão, colapso ambiental, assim, né? Falar de agroecologia é algo que é muito, muito... A própria FAO, né? O organismo da ONU responsável pela alimentação, reconhece a importância da agroecologia nesse momento atual, né? Assim, como um caminho, como uma grande alternativa, de fato, para a produção de alimento de forma saudável para quem produz, para quem consome e para o planeta, né? Como uma forma de solução, de alternativa possível, né? E a agroecologia é fundamental também, então, nessa perspectiva de crise climática, né? de alternativa a esse caminho, e no mundo também baseado em relações de trabalho, relações de gênero extremamente opressoras, também no mundo rural. A agroecologia ela se baseia em outras perspectivas, né? Ela é um modelo contra-hegemônico também no sentido de é uma perspectiva que se baseia na ideia de busca de igualdade nas relações de gênero, da produção, de repensar qual é o lugar da mulher no trabalho, qual é o lugar do homem no trabalho da produção agroecológica, né? Qual é o lugar do patrão, qual é o lugar do empregado. Ou melhor, na agroecologia não existe patrão e empregado. É outra perspectiva, né? A ideia do pequeno produtor que tem a sua terra e produz de forma familiar. Ele tem autonomia, né? Muito mais autonomia, né? E aqui entra uma questão que é uma questão central para a história do Brasil, que é a posse da terra, né? Então é uma produção que não é baseada no latifúndio, né? Produzida em pequenas propriedades e justamente baseada na diversidade e que o próprio agricultor tem a sua terra, né? Tem a sua produção, tem autonomia sobre a sua produção, tentando a meta da agroecologia é justamente a ideia da soberania alimentar, né? É que você consegue produzir aquilo que é da sua necessidade, né? Não é o que o mercado quer que você produza, não é o que o patrão quer que você produza, você vai produzindo de acordo com o seu território, de acordo com a sua necessidade, né? Então realmente é algo muito, muito significativo. Não por acaso a gente brinca, né, dizendo em terra de agronegócio quem produz de forma agroecológica é rei, né? E de fato é muito rei, assim, né? É um achado, assim, e é muito contra-hegemônico, né, nesse país que, mesmo com governos em alguns poucos momentos mais progressistas, mas que são governos ainda muito pautados no financiamento do agronegócio e com a disparidade para o financiamento da agricultura familiar é muito significativa. Era isso que eu ia falar, embora seja um rei que não é valorizado enquanto tal, né? Exatamente. Deveria ser mais. Tanto em termos de política pública, né? Em termos de política pública, realmente é algo, um financiamento para a agroecologia. Agora está crescendo um pouco, mas é ainda muito ínfimo comparado com o financiamento para o agronegócio, né? E em termos também de conhecimento social, é muito mais barato, é muito mais saudável comprar um alimento fresquinho diretamente com o produtor. E é outro diferencial da agroecologia também, eu acabo deixando de passar. Na agroecologia, o ideal é que o produtor ele alcance o produto diretamente ele leve o produto diretamente ao consumidor. Não precisa de um atravessador, não precisa vender para alguém, para um supermercado. A ideia é você comprar diretamente com o produtor. E isso, assim, é algo que dá muita autonomia tanto para o consumidor, que consegue um produto geralmente mais em conta, mas especialmente para o produtor. Porque geralmente quando ele vende para o atravessador, quem mais lucra é o vendedor final ou o atravessador. O produtor, de fato, ele ganha muito pouco quando ele passa por esses atravessadores, né? Então a agroecologia ela se baseia justamente em evitar essa caminhada do produto até chegar no consumidor, né? A ideia de que o consumidor consiga alcançar o produto diretamente com o produtor. E a feira agroecológica é justamente esse espaço.
em que você compra diretamente com o produtor, com o agricultor, a sua produção, né? Você consegue ter então acesso a alimentos saudáveis, produzidos de forma agroecológica, orgânica, né? Enfim, e diretamente com o produtor, que é algo então, também sensacional, no sentido de a gente não estar entrando nessa lógica de financiar uma grande instituição de mercado, assim, né? Nesse sentido. Mas está justamente financiando por um preço mais justo o próprio produtor que faz esse alimento, né? Que produz esse alimento na terra, valorizando o bioma da caatinga, no nosso caso, né? Então, enfim, é realmente algo sensacional e que nos últimos anos tem me motivado muito nesse trabalho no IFRN, né? Parabéns, inclusive. Perguntar uma coisa? Bom, na sua fala se nota a importância, a gente vê as dimensões sociais, as dimensões de produção, as dimensões de trabalho envolvidas na agroecologia, e a gente consegue traçar um paralelo com uma definição de tecnologia social. A agroecologia ela se mostra como uma tecnologia social que ela dialoga muito bem com o semiárido por conta dessas questões. A dinâmica de respeitar, em vez de combater o nosso bioma, de compartilhar saberes do povo e ter a diversidade na produção. São uma das dimensões da agroecologia que a dimensionam como uma tecnologia social. Para você, Gabriel, como é que você define a tecnologia social e como ela se entrelaça com a agroecologia, além de todas essas dimensões? A ideia de tecnologia social, assim, a gente entende muito no projeto, né? Assim, não é que é o conceito central, assim, né? Que a gente vai desenvolver, a gente está aqui para desenvolver a tecnologia social, a gente não usa exatamente esse termo, mas de fato a gente faz isso também, né? E é algo central, e eu quero mais uma vez só também ressaltar a importância desse projeto de extensão aqui da UFERJ, né? No sentido de trazer esse debate, de inspirar novos projetos também e, claro, valorizar, divulgar também as iniciativas. Então, realmente a gente percebe que não está sozinho nesses momentos também, né? Que a gente está aqui para se ajudar também, então realmente é muito importante. Tecnologia social, assim, para a gente é muito nessa perspectiva de pensar alternativas a questões, a demandas que a gente vê na nossa sociedade, no nosso território, né? Então, assim, a agroecologia, ao nosso entender, assim, é essa tecnologia social super de ponta, assim, super avançada, assim, que a gente entende com todos esses preceitos, né, que a gente falou agora há pouco, no sentido de alcançar um determinado público que é cada vez mais difícil de atuar, hoje é cada vez mais difícil ser agricultor familiar, não só pela questão de financiamento, mas em um mundo de crise climática. Tá falando de agricultor que depende do clima, depende do tanto de chuva, depende da qualidade do solo, depende da insolação. É quem mais sofre com esse cenário de eventos climáticos extremos, né? E a agroecologia é uma solução também não só na perspectiva econômica de renda, mas na perspectiva também ambiental, né, para esses grupos tão vulneráveis nesse cenário atual. Então a gente tem essa tecnologia social justamente nessa perspectiva de pensar alternativas, de pensar formas de lidar com esses desafios de um determinado grupo social. Ótimo, perfeito. Gostei muito da definição. E é isso, né? A agroecologia, quando ela se encaixando numa tecnologia social, ela é aquela tecnologia social que é muito avançada. Ela resolve vários problemas de uma vez só e ela traz uma convivência mais gostosa com o nosso bioma. Uhum. E faz com que a gente tenha uma visão mais positiva sobre produção, sobre trabalho e etc. Professor Gabriel, a agroecologia é uma das iniciativas que são apoiadas pelo IFSOL, que é a incubadora tecnológica de empreendimentos econômicos solidários. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o IFSOL e definisse também o que são empreendimentos econômicos solidários. Quais são, falasse um pouco mais sobre os que o IFSOL assessora, né, que é o projeto das Filomenas e o projeto da Feira. Definir economias, empreendimentos econômicos solidários e falar um pouco mais sobre os projetos assessorados, né? Tá bom. É uma ótima questão mesmo, assim, porque de fato é a essência do nosso trabalho, assim, né, da nossa incubadora, né, que ela se baseia na perspectiva, Ítalo, de economia solidária. A economia solidária, mais uma vez, também é um modelo contra-hegemônico de economia, né, em um mundo centrado no capital, centrado no lucro, né. A economia solidária é um princípio também de economia, de pensar a produção, de pensar a geração de renda, não dessa forma centrada no lucro e com uma produção
capitaneada por uma pessoa que é detentora desse capital enquanto está rodeada de trabalhadores ao seu serviço, né, ao seu dispor, né? A economia solidária se baseia muito mais em uma perspectiva coletiva de geração de renda, coletiva e um tanto, para usar o conceito do anarquismo mesmo, né, um tanto na ideia de autogestão mesmo, né? Então, a ideia de quebrar essa hierarquia mesmo de um patrão e os seus empregados, né? Então, uma perspectiva realmente coletiva de produção da renda, a perspectiva de que não é que tem alguém que detém ali o meio de produção, para usar o termo, né? O termo marxista, e os outros trabalhadores que vendem ali sua força de trabalho, né? Mas uma perspectiva realmente muito mais solidária, muito mais coletiva de produção, de geração de renda, de ajuda, de evitar concorrência. Então a ideia é realmente essa, de tentar produzir, e mais uma vez, é um mundo centrado no capital, um mundo centrado nessa perspectiva mais individual. A ideia da economia solidária é trabalhar nessa perspectiva mais coletiva de ir se ajudando, né? Na perspectiva desse lucro que é dividido, de evitar a concorrência, de ajudar na produção, de partilhar saberes. Que isso que é feito tanto nos dois empreendimentos nos dois grupos que a gente trabalha junto, né? Tanto em São Miguel com os agricultores, né? Vocês vão participar mais pra frente, até acho que o projeto vai acompanhar o dia da partilha, né? Que é isso. O dia da partilha é um momento justamente de partilhar os saberes, partilhar as dificuldades. Pô, não tô conseguindo plantar tal coisa, tô com dificuldade de fazer isso. O que é que você acha que pode fazer? Um momento de troca, de partilha de fato, de coisas, desafios e das alegrias também, né? Mas de partilhar instrumentos de trabalho, de partilhar. Às vezes algumas pessoas criam a imagem de que a produção agroecológica, ou a economia solidária de modo geral, é associada necessariamente a algo mais rudimentar, algo mais rústico, né? Quando não, assim, o uso de máquinas, de trator, é um trabalho pesado. E ter máquinas é fundamental. A questão é como a gente faz essa posse, esse controle, esse uso dessas máquinas também, né? Então a ideia na economia solidária é justamente de um uso muito mais coletivo, de um arranjo muito mais coletivo, de uma autogestão dessa produção, do uso desses equipamentos, né? Tanto no grupo de São Miguel quanto no grupo de Porto Alegre. A IFSOL ela atua no IFRN já há um tempo, baseado então em assessorar, a palavra técnica é essa, né? Mas é muito mais do que assessorar, é um viver com, né? É uma convivência de fato com esses grupos, né? Tentar se ajudar e dar um outro sentido à instituição pública federal de ensino de excelência, né? E a ideia é trazer essas instituições para dentro da instituição, tentar fazer um IFRN, fazer as nossas instituições em conjunto com esses grupos, né? De tentar meio que sair um pouco desse isolamento, né? Sair dos muros do IF, então isso dá outro sentido à instituição. Então é algo realmente muito, muito importante para o IFRN. Embora assim, ainda assim também é sempre um desafio, né? De fazer esse tipo de iniciativa, assim, né? Ainda costuma ser algo muitas vezes isolado, né? Em determinados casos, né? Muito difícil às vezes de conseguir algum recurso, né? Um bem posicionamento contra-hegemônico, né? As pessoas não se interessam muito. Claro, Mas... própria universidade. Exatamente. Sim, é isso mesmo. Então, assim, e aí é legal que a IFSOL foi ganhando força, tem vários campos já. A gente anualmente tem as assembleias também, então é um momento também de se fortalecer. Mas é isso, é difícil, a caminhada é difícil, né? E aqui em Pau dos Ferros a gente está aqui há já quase 5 anos com a IFSOL. E a gente atua, como eu falei antes, com esses dois grupos. O grupo de agricultores familiares agroecológicos de São Miguel e as mulheres quilombolas artesãs de Porto Alegre. E o nosso trabalho com eles o de São Miguel, né? É muito no sentido de formação, de algum curso técnico sobre embalagem, de como melhorar a produção, alguma técnica de plantio, alguma coisa sobre rótulos, sobre precificação, sobre algum cuidado na produção de algum alimento, de algum produto minimamente processado que eles vão fazer, algum bolo, alguma coisa nesse sentido, para facilitar a produção, facilitar o comércio, aumentar a renda, né? Enfim. A gente produziu as sacolinhas que vocês viram também na semana passada, enfim, fazer as feiras, né? E, claro, valorizar a produção, assim, valorizar o saber que existe, né? Porque é impressionante como são saberes que existem, são milenares, às vezes os agricultores sabem, mas é uma violência tão medonha que a gente vive desse agronegócio, né? Que a ideia de que não, isso aqui não vale. Esse saber tradicional é algo inútil, é algo menor, é algo realmente inferior. O que vale, o que dá certo mesmo é esse caminho do agrotóxico, é esse caminho
de monocultura é muito fácil. A gente vive, a nossa região, o Brasil como um todo, né? Mas e a nossa região é também parte disso, né? Vive uma disseminação muito desenfreada e muito ainda sem muita regulamentação, muito sem regulamentação de agrotóxicos, né? Muito forte. Isso causa um prejuízo tremendo tanto para quem produz, para quem consome e para os lençóis freáticos da nossa região, para a barrar, enfim. É um impacto gigantesco, né? A gente tenta trazer essas discussões também de economia solidária, né? De tentar ver os desafios que é fazer economia solidária com esses grupos, de tentar fazer o que um traz para a feira, o outro não vai trazer, e pode ficar revezando. A ideia de tentar ver o outro produtor não como um concorrente, mas de ver como alguém para se fortalecer, para facilitar a feira. Né? De cooperação mesmo, né? E a mesma coisa com as Filomenas, né? De Porto Alegre. A ideia é de tentar se ver como parte de um todo maior, de estar se ajudando, de tentar fazer as feiras do IF em conjunto com o grupo de São Miguel, por exemplo, de tentar mobilizá-las de forma conjunta também, de evitar concorrência, de partilhar saberes, de partilhar instrumentos de trabalho. Então a ideia era muito mesmo nesse sentido de informação, claro, com as Filomenas especialmente, assim, a gente viveu uma experiência que a meu ver foi das experiências mais tem sido, né, das mais gratificantes, assim, das mais de dar sentido, né? Quando a gente começou a trabalhar com as Filomenas, assim, havia quase que era uma dificuldade mesmo de falar, de se valorizar, de se colocar mesmo, né? De se dar valor, assim, ao seu conhecimento, à sua produção, de se achar realmente incapaz de produzir, assim. Lógico, não é só, o FRN é só uma pontinha, assim, disso tudo, né? Tem outros projetos também lá, mas o grande protagonismo é das próprias Filomenas, né? O esforço que elas fizeram, e ser parte desse processo, assim, pra gente, é um motivo de muito orgulho. Processo de valorização da sua cultura, de se achar. As Filomenas outro dia vieram falar no IFRN, falar da sua produção, falar do benefício, de se reconhecer de fato cada vez mais como quilombolas que produzem determinados produtos de barro, determinados alimentos a partir da produção dos saberes da comunidade quilombola. Então, assim, é algo que pra gente, assim, é algo muito gratificante, né? Essa valorização dos saberes locais, esse reconhecimento de uma identidade também cada vez mais vivo, né? E sem dúvida, assim, esse processo, especialmente depois da pandemia, né? De produção e associar isso à renda também, né? Porque isso ajuda muitas das Filomenas também, né? De poder mobilizar essa questão da identidade quilombola, mobilizar esse saber para geração de renda. Hoje, por exemplo, tem algumas parcerias lá em Porto Alegre, tem a Rota dos Quilombos, que consegue trazer, por exemplo, turistas para a comunidade e fazer, sei lá, um café da manhã no quilombo com os produtos que elas mesmas produzem, assim. Só o fato de ter placa, ter toda a valorização, todo esse reconhecimento e valorização, né? Então isso é algo que é algo muito, pra mim, assim, que dá muita felicidade, dá muito ânimo, assim, de seguir nessa luta tão difícil, né, que é a gente fazer tudo isso, tão desafiadora, né? Então, assim, é um trabalho que tem seus desafios, é difícil mobilizar, às vezes é difícil contar com um grupo todo, é difícil... Cada comunidade, cada grupo tem suas questões também, né? Mas que a gente consegue fazer do nosso caminho sempre... no meio dessas dificuldades, com algumas coisas que vão caminhando, outras as suas dificuldades também de... E é pra isso que está o FSOL, pra tentar dar esse suporte, né? Sim, claro. O protagonismo é do grupo, né? A gente tá lá justamente pra dizer, ei, vocês não estão sozinhos, assim, a gente tá aqui pra se ajudar também. E ao mesmo tempo, pro IFRN é muito bom, gente. Assim, dá um outro sentido pro campus também, né? Esse campus mais articulado com o seu território, com as demandas do seu território. Eu tenho realmente muito orgulho, assim, de fazer parte da IFSOL, dessa incubadora, né? E da nossa atuação, assim, lógico, tem sempre muitas coisas lá, muitos desafios sempre, né? Mas, assim, é algo que realmente me motiva muito e repito, assim, fico muito maravilhado e honrado de estar aqui falando disso com vocês. Interessante na sua fala, Gabriel, e aí eu penso do ponto de vista de um professor também, né? Das dificuldades que se colocam, por exemplo, em projetos como esse, justamente porque a instituição, seja um IF da vida ou uma universidade, ela não se coloca, ou não deveria se colocar, pelo menos, como protagonista, né, do projeto em si. Então, não é o IF que vai levar necessariamente o seu conhecimento e impor à comunidade, né? Mas, na verdade, como você falou várias vezes, isso foi destacado na sua fala, há uma troca de saberes.
Então, sim, o IF leva um conhecimento, tem um conhecimento técnico, mas, né, ele vai caminhar lado a lado com o conhecimento que é tradicional, que é da própria comunidade. Isso é fundamental. E que, em grande medida, não é sempre que ocorre, né? Não é sempre que ocorre. Então, me chamou muito a atenção. Por isso que é também um modelo de projeto que não é um tanto paradigmático, né? Mais ou menos. Sim, e é isso. É muito interessante, né? Porque a gente vem de uma lógica, né, da instituição de ensino formal, né? Como essa detentora de um saber, de fato, rodeado de um mar de ignorância, né? Um mar de brutalidade. A própria ideia, isso é muito colonial mesmo, né? A ideia de que no sertão não se tem conhecimento, a ideia de que o sertão é um lugar de ignorância, né? Do atraso, perfeito. E que essas instituições de ensino seriam, então, essas ilhas essas ilhas de saber, né? Essas ilhas de civilização, quase, né? Pra usar o termo colonial, né? E a gente tenta quebrar esse paradigma mesmo ainda muito entranhado nas nossas instituições. Sem dúvida é um dos desafios, né? A gente tem visto nos últimos anos o IF, a UFRN, a UFESA são exemplos dessa interiorização, o que de fato é fundamental. E sem dúvida um passo a ser dado agora também é muito nesse sentido de repensar o papel das nossas instituições nesses territórios, né? Muitas vezes se fala do UFRN, dessas instituições de ensino, como oásis no meio do sertão e tal. Mais do que... E isso reproduz muito essa visão muito colonial, né? Justamente do sertão como um lugar de ignorância, sem saber, de atraso, né? Mas a gente pensar justamente as nossas instituições como... Não como esse oásis de saber, de civilização, de modernidade, que vai catequizar, que vai levar esse conhecimento pro outro, né? Que vai dizer pro outro que é o certo e o que é errado. Você faz tudo errado aqui, esse produtor aqui, analfabeto, faz tudo errado. O cara tem muito mais saber do que muito técnico, assim, por aí, né? Em termos de prática, né? Eu lembro sempre muito de uma fala muito enigmática, assim, pra mim, que é às vezes uma pessoa erudita, assim, solta uma pessoa dessa no meio da mata, assim, ela precisa de um chamado mateiro, assim, de alguém da comunidade, senão ela não se situa ali. Ela talvez saiba o conhecimento de uma planta específica, de algo muito específico, né? Mas quem conhece de fato aquele mundo ali... Então, não no sentido da gente tentar ver como uma concorrência, como algo que alguém sabe mais do que alguém, né? Mas no sentido da gente tentar ver como saberes que podem atuar em conjunto, né? Então a ideia é essa. Era isso que eu ia dizer. Não é deslegitimando os saberes da universidade, claro, das instituições de ensino. Não se trata disso. Mas de que esses saberes eles devem dialogar, né, em conjuntos, quer dizer, de forma complementar com os saberes tradicionais, não se colocar como uma verdade absoluta, uma verdade última, né, de forma impositiva, de cima para baixo. Né? Foi essa a intenção. Eu acho que ficou claro na sua fala. E aí? Acho que agora a gente... Gabriel, quando você falou que apesar da satisfação que você tem com o projeto, ainda existem muitos desafios, né? Tanto no assessoramento dos agricultores como no assessoramento das filomenas. Quais são os principais, eu queria que você detalhasse, quais são os principais desafios que vocês acabam tendo que transpassar para que esse projeto, que o projeto de vocês tenha sucesso e ele traga uns resultados satisfatórios, né? Sem dúvida, assim, uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta, assim, hoje, assim, é a questão de mobilização das comunidades também. Às vezes há uma tendência, a gente fala de grupo, né? Sempre vai ter suas questões internas também, suas dificuldades de mobilização do grupo como um todo. Então, às vezes tem uma parte do grupo que está mais mobilizada, outra parte que está menos. E às vezes passa por altos e baixos também, né? Os mais variados grupos, né? E isso acaba, às vezes, prejudicando também o nosso caminhar, né? Enquanto parceiros, né? Isso realmente é uma questão importante, assim, de tentar fortalecer. Por exemplo, um dos desafios que a gente tem com as filomenas hoje é a criação de a formalização com o registro, né? O registro jurídico. E a gente ainda não está conseguindo encaminhar isso justamente pela dificuldade que a gente tem dessa organização interna também, né? Com o grupo das filomenas. Então, realmente é um ponto que a gente vem tentando dar esse passo e está sendo um pouco difícil ainda. Mas é uma meta e as metas estão aí para a gente também tentar alcançar, né?
Outro ponto também, claro, sempre conta, né? A questão de verba, né? A questão de suporte de pessoas mesmo, né? Um trabalho muitas vezes, como a gente falou agora há pouco, né? Muitas vezes solitário também, né? Que muitas vezes não tem o devido suporte nas nossas instituições também, né? Outras coisas conseguem muito mais facilmente ter pessoas envolvidas, ter recurso envolvido, né? E às vezes nisso é mais complicado, né? Então são algumas das dificuldades realmente que a gente sente assim nesse processo. Me diz uma coisa, Gabriel. Uma dúvida que me veio agora durante sua fala. E foi algo que, de uma certa forma, a gente colocou também para o seu Fabrício, né, da CEPAC. Nessas dificuldades, caso de fato insista, né, há algum tipo de resistência, né, com o pessoal, né, da comunidade em relação a receber esses outros saberes, né, os saberes mais formais, né, do IEF, das universidades, enfim, das instituições de ensino, ou não? Quer dizer, em havendo essas resistências, como é que vocês lidam no IFSOL, né? Não, eu não consigo ver como uma resistência, assim. Eu consigo ver mais realmente muitas vezes como uma dificuldade de mobilização mesmo, sabe? Assim, porque, por exemplo, em São Miguel, não é que todo mundo mora na mesma localidade de São Miguel, assim, né? Estão espalhados pela zona rural de São Miguel, então tem um que mora muito longe do outro. Então, às vezes, para reunir todo mundo é mais complicado, né? E às vezes as questões de um são diferentes das questões de outro, né? Então, às vezes, isso dificulta fazer uma coisa que consiga envolver o grupo de forma mais conjunta, né? Mas não consigo ver como uma resistência, assim. Pelo contrário, assim, sempre que se fala, assim, há toda uma ei, tá importante, vamos tentar fazer esse momento, vamos tentar construir esse momento. Há uma receptividade bem mais interessante mesmo. Tanto São Miguel como também em Porto Alegre. Porto Alegre já é uma proximidade maior, mas pelas questões de trabalho também, são mulheres que a dificuldade de geração de renda, de sobrevivência, mas é muito mais. E a comunidade quilombola, zona rural de Porto Alegre, então assim, é algo muito mais intenso. E às vezes para conseguir mobilizar esse conjunto, é um grupo de mais de 20 mulheres, né? Eu nunca consegui me reunir com todas as 20, assim, é raro, assim, difícil. Então isso sem dúvida é algo que pesa, né? E isso envolve, alguma tem um compromisso, precisa trabalhar na cidade um dia, cada um tem suas questões também, né? Isso eu acho que eu vejo como essa grande dificuldade, mas em termos de resistência, não, assim, eu sempre percebo que pelo contrário, assim, há uma demanda, assim, de estar mais presente mesmo, né? Há uma cobrança quase, assim, de a gente estar mais lá. Coisa boa. Sim, muito legal. Eu tava pensando aqui que claramente existe, falando sobre o projeto dos agricultores de São Miguel e das Filomenas no sítio Pega em Porto Alegre, que eu acho que vocês quando começaram a assessorar esses dois projetos, eles estavam de uma forma e vocês começaram a atuar, e eu acredito que o paradigma desses projetos tenha mudado, o jeito deles atuarem. Eu queria saber mesmo qual foi as principais ações que vocês que o projeto ajudou a implementar nos dois projetos, que fizeram com que eles mudassem de paradigma, digamos assim, ou que fizessem com que a atuação deles mudassem de forma positiva. Tá, essa é uma questão realmente fundamental e é bom esclarecer isso mesmo, porque, assim, é isso, não é que o IF, voltando àquela questão, né, não é que foi o IF também que o grande propulsor dessa mudança mesmo, né? Antes da gente conhecer, por exemplo, o pessoal de Porto Alegre, os agricultores, eles já estavam começando nessa perspectiva do que Fabrício, da CEPAC, e o estudo da agroecologia chama de transição agroecológica, né? Eles começaram a fazer isso com o Fabrício. E no fundo também, não é que foi o Fabrício também, adoro o Fabrício, mas não é que foi ele também o salvador da pátria, ele sabe disso. O protagonismo é do pessoal também, dos agricultores que vão começar a revalorizar, a repensar a sua produção também. Então, assim, é uma caminhada muito mais deles e que a gente foi se achegando, né? Só dando um nortezinho, assim. Exatamente, foi tentando fazer esse trabalho em conjunto mesmo, assim, olha, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para a experiência é deles, assim, o trabalho é deles, o protagonismo é deles, né? A gente tá aqui para, no que for possível pra gente, no que a gente tiver condição, a gente chega junto, né? Isso em São Miguel, em Porto Alegre a mesma coisa também, é um trabalho que tem outros, eles têm as suas redes também, com FRN, com outros campi do IF também, tem suas redes também, né? E a gente chegou com o IFSOL nessa perspectiva realmente de somar força. Eles, olha,
não estão sozinhos, a gente está aqui para se ajudar também no que for possível. E a atuação é aquilo que a gente já conversou, né, de formação em relação tanto à cultura local, a saberes, né, tentar valorizar, entender, fazê-los valorizar ainda mais isso também, no sentido de escutá-los em relação a isso também, né, de entender, de aprender com eles formas de comercializar, de plantar, de produzir e tudo mais, né. De aprender muito sobre, sei lá, isso, de conhecimento técnico sobre embalagem, sobre rotulagem, sobre cuidados básicos de higiene, coisas do tipo, né. A gente teve a oficina de barro com as mulheres de Porto Alegre, né, com artesãos de barro da região. Essa ideia era ir bem nessa perspectiva mesmo de troca de saberes, né. Então, no fundo é isso, né, é de somar forças, né, e que eu acho que com todos os seus desafios, mas é algo que vem sendo muito inspirador pra gente e que vem ajudando também, vem de fato somando forças, né, pra contribuir com a experiência deles. Perfeito. Eu fico muito curioso em saber também porque a gente tem as feiras agroecológicas dos agricultores de São Miguel como uma das principais marcas do projeto, né? Sim. Como elas ajudaram? Você falou que durante a pandemia vocês tinham o projeto de vendas online, mas quando a pandemia cessou, vocês voltaram com a feira, que é um dos principais marcos do projeto, e eu queria saber qual foi o quanto ela promoveu e ajudou essas famílias, o impacto que ela teve na produção e na rentabilidade dessas famílias, né? Com certeza ajudou, é um dos principais marcos do projeto. Sim, então, muito, assim, ajudou demais, tanto que a gente consegue manter a feira até hoje, assim, é algo realmente muito importante, especialmente no IF, assim, um dos grandes carros-chefe aí, dos grandes produtos da feira, são as tapiocas, né, que é um sucesso lá no campus, forma fila, Ítalo conhece bem aí, já passou alguns minutos na fila, né, Ítalo? Algumas horas na fila, tá certo? Algumas horas na fila pra conseguir a sua tapioca. Mas eu sou testemunha, provei, bom, muito bom. é bom, né? Bons anos, inclusive, muito bom. Então, assim, sem dúvida, se eles estão lá, assim, é porque é algo que financeiramente compensa demais, assim, pra eles. Em termos de tapioca, assim, pô, disparado, o principal mercado deles hoje de tapioca é a feira agroecológica do IF, essa feira lá, né? Então, assim, é algo que realmente compensa muito pra eles, assim, se não é o principal, mas é sem dúvida algo muito importante na geração de renda para eles, essa feira no campus, né? E ali tem hoje, né, a gente está fundamentalmente com uma família que comparece à feira, uma família produtora que se desloca até o IFRN semanalmente para comercializar os produtos, né? Mas essa família, na perspectiva da economia solidária, ela leva não só os seus produtos, mas de todos os outros do grupo, né? Então, tem outras famílias que também estão levando seus produtos para lá, né? Tem produtos ali de várias famílias de várias partes de São Miguel. Então, assim, é algo realmente... O ideal seria que a gente conseguisse revezar, que todas as famílias estivessem lá. Seria muito mais bonito, né? Mas nem todo mundo tem essa condição. E eles fazem essa articulação. Então, semanalmente, a gente tem a feira nesse formato hoje. Quem sabe, mais pra frente, a gente consegue fazer algo também trazendo mais famílias. Que a gente conseguiu no começo. No começo a gente conseguiu. Chegou a ter 3 famílias lá no campus. Hoje está vindo só uma. Mas é isso, traz... outras produções também, né? Bora aproveitar o espaço e fazer uma espécie de propaganda, né? Ocorre quais dias? O dia de quarta-feira? Opa, vamos lá. A feira agroecológica no FRN ocorre toda quarta-feira, fica o convite aí para quem está acompanhando a gente. Toda quarta-feira, pela manhã, 6h30 já estão comercializando lá os seus produtos. Tapioca, hortaliça, fruta, tem de tudo. E tudo, repito, produzido de forma agroecológica, ou seja, orgânico. Mais do que orgânico, né, como a gente conversou, e fica realmente o convite a prestigiar e a apoiar, a fortalecer essa produção agroecológica no nosso território. Todo mundo convidado a comparecer lá no FRN toda quarta. Eu fico imaginando, Gabriel, se um projeto como esse fosse encampado, a ideia fosse, a palavra não é bem comprada, né, mas enfim, fosse abraçada, por exemplo, pelo Estado, né? Por exemplo, pela prefeitura, tivesse um espaço que, de fato, não somente para uma família, mas sim, né, algumas famílias pudessem comercializar esses produtos, seria fantástico, né? Com certeza, porque no fundo é isso, é um investimento não só em geração de renda, mas na saúde da população também, né? Então realmente é algo que a gente precisa
precisa cobrar, precisa se mobilizar e precisa conquistar, arrancar esses espaços também na nossa cidade, nos nossos territórios. Em alguns momentos houve também aqui em Pau dos Ferros algumas feiras agroecológicas assim, bem mais... Hoje não tem mais, mas tem algumas produções também aqui interessantes e que inclusive atuam em conjunto com o projeto de Fabrício também da OCS, né, o Organismo de Certificação Social, né? E acho que é um passo a gente tentar fazer agora, é tentar retomar também essas outras, tentar arrancar, conquistar essas outras feiras também, né? Perfeito. Falta esse apoio, né? Falta esse espaço, né? Sim. Eu acho que a gente já está chegando perto do final, mas tem algumas questões que a gente ainda pode discutir, como por exemplo, o IFSOL já tratou e já contribuiu com várias iniciativas para esses produtores e para a comunidade em geral, para o nosso semiárido. Gabriel, quais são os próximos passos? Você falou um pouco sobre a organização de certificação social, que eu acho que é um dos próximos. Eu queria que você dissertasse um pouco sobre o que é que vem daqui para frente, quais vão ser, o que você planeja fazer, atuar com o IFSOL no futuro para fortalecer o projeto. Quais são os próximos passos, né? Quais são as próximas metas, né? Exatamente. Essa é uma questão que realmente quase que mensalmente a gente se pergunta se a gente tenta se fazer, porque de fato a gente já conseguiu uma base muito boa no sentido de feira e agora o que a gente pode fazer, né? Sem dúvida, uma meta que a gente tem com as Filomenas é isso do registro, né? Fazer isso, acho que é a nossa grande meta assim, com as Filomenas, tentar articular isso. E eu acho que com a feira de São Miguel, com os produtores de São Miguel, acho que um passo que a gente quer dar é tentar trazer essas famílias mais para o IF, né? Tentar trazer mais famílias para o IF, tentar repensar nossa participação nas feiras também lá em São Miguel também. De vez em quando a gente foi lá, conseguiu dar um suporte lá na feira também de São Miguel. Mas eu acho que tentar ser um pouco mais... Tá mais atuante também lá em São Miguel, sabe? Acho que é uma meta nossa atual, tentar estar mais envolvido. Ainda mais nas partilhas, nos dias de partilha, né? Então acho que isso é uma meta importante. E assim, o ideal, né, seria com uma meta realmente bem mais concreta, assim, de conseguir angariar mais pessoas, assim, para nossa incubadora, né? E isso possibilitar também alcançar outros grupos também, ter outras demandas no nosso território também, né? Então quem sabe, assim, se é pra gente sonhar com o futuro, né? Bora sonhar também com outros... o nosso alcance cada vez mais amplo, né? E levar mais tecnologias, apoiar mais iniciativas interessantes no nosso semiárido. Claro. É sempre bom estar pensando nisso em crescer, né? Tem mais alguma coisa para falar, Glauber? Não, na verdade, assim, como a gente de fato caminha para o final, eu costumo perguntar para os convidados se teve alguma pergunta que você gostaria de responder, mas que não foi feita, ou se tem alguma informação, algum comentário que você queira passar para quem está assistindo. É basicamente isso. Tá. Não, acho que tudo foi muito bem dialogado. Acho que quero parabenizar mais uma vez vocês pela condução da nossa conversa, pelo programa, pelo projeto. E realmente só reforçar o convite, né? De conheçam, compareçam, apoiem a Feira Agroecológica Solidária do FRN, com feirantes de São Miguel. A gente tenta fazer também uma vez por mês com as Filomenas. Sempre fiquem atentos que a gente vai estar divulgando. Tem a página da IFSOL de Pau dos Ferros no Instagram, tal, quem quiser pode ir lá seguir, @IFSOL_PDF. Fica o convite aí. E enfim, quem puder conhecer melhor também, os produtores de São Miguel vão estar sempre abertos. As Filomenas lá em Porto Alegre também são muito acolhedores. Então, se estiver passando por São Miguel, por Porto Alegre, quem for de lá, quem estiver passando por lá, quiser dar um pulinho também, conhecer a produção do pessoal, quiser ajudar, contribuir também, é sempre uma experiência muito engrandecedora. Em termos de formação social também, tudo. E claro, de conseguir ter acesso à produção saudável, né? É isso, né? Eu acho que chega a hora que a gente encerra. Acho que a gente já conseguiu abordar todos os pontos importantes. A conversa foi extremamente ilustrativa, informativa também. E no mais é agradecer a sua presença, né, professor Gabriel, e dizer que outros convites virão. Vamos juntos. Vamos sim. Só agradecer também, então muito obrigado pelo convite de novo e estou à disposição também pra gente ir se ajudando e conto com vocês também lá no IF pra gente fazer essas parcerias cada vez mais enriquecedoras para todo mundo. Né? Pode contar, com certeza, o prazer é nosso. A gente chega no fim do nosso episódio. Eu agradeço a presença de vocês, ouvintes, e
telespectadores. A gente vai encerrando por aqui. A gente deixa o convite para que vocês sigam nossas redes sociais e fiquem ligados para o próximo episódio que pode sair em breve, ok? No mais, é isso. Fechou. Tchau.